Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esses serão os nossos materiais para o tutorial de hoje. Eu vou utilizar materiais básicos do crochê, como vocês estão vendo, e também uma cola de silicone, agulha de costura com linha para bordar e algumas miçangas. Eu vou iniciar a primeira peça com o fio na cor branca. Vamos fazer o anel mágico, uma correntinha, e aqui dentro do anel mágico vamos trabalhar 8 pontos médios. Após finalizar todos os pontos médios, eu fecho o anel mágico, introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui fecho a volta com um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, vamos iniciar com uma corrente e aqui vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base. Então, para cada ponto, vamos fazer um aumento de pontos médios e ficaremos com um total de 16 pontos. Para a terceira volta, vamos iniciar fazendo uma corrente e faremos 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, vamos trabalhar um ponto médio, depois um ponto picô com 2 correntes, e mais um ponto médio no mesmo ponto. No ponto seguinte, vamos iniciar fazendo um ponto alto, depois um ponto picô, como anteriormente, e novamente no mesmo ponto vamos trabalhar mais um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio, um ponto picô de 2 correntes, e mais um ponto médio no mesmo espaço. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Finalizo com um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento. Faço este acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, com o fio na cor bege, faço o anel mágico e dentro dele vou trabalhar 7 pontos baixos.
Depois fecho o anel mágico, faço o acabamento com a agulha de tapeçaria e trabalho 2 peças iguais. Com a cor bege, repito as 2 primeiras voltas. Com a cor vermelha, faço 5 correntes. Laço o fio, pulo uma corrente. Na seguinte, trabalho um ponto médio. No próximo ponto, também faço um ponto médio. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. E na última correntinha, vamos trabalhar 2 pontos baixos, na mesma corrente da base. Na sequência, faço 2 correntes e mais 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, vamos repetir tudo aqui do outro lado. Então, inicio com um ponto baixo, depois faço 2 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço uma corrente para virar a peça e iniciar a segunda volta. E aqui vamos iniciar fazendo 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. Agora, sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E naquele espaço das correntes da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui dentro, depois uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Sigo fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Finalizo fazendo 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, faço uma corrente e trabalho um ponto baixo até chegar lá do outro lado, tá? Serão 5 pontos baixos. Depois corto o fio e faço o acabamento. Com a cor branca, eu vou utilizar o fio duplo. E aqui faço um nó corrediço e 6 correntes. Depois é só montar todas as peças utilizando cola de silicone ou costurando.
E esse é o resultado dos gnomos. Para a próxima peça, eu iniciei com um anel mágico e 8 pontos médios. Fecho com um ponto baixíssimo e sigo para a segunda volta fazendo uma corrente, 2 pontos médios para cada ponto da base por 3 vezes. Então, serão 3 aumentos com pontos médios. No próximo ponto, trabalho um ponto médio, depois 3 correntes, pulo uma corrente, na próxima faço ponto baixíssimo, depois faço um ponto baixo na corrente seguinte. E na sequência vamos trabalhar um ponto baixo aqui no mesmo ponto da base e vamos prosseguir fazendo 3 aumentos de pontos médios, tá? Então, serão 2 pontos para cada ponto da base por 3 vezes. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto médio, depois 3 correntes, pulo uma corrente da base, faço ponto baixíssimo, na próxima corrente ponto baixo, volto na base do ponto e faço ponto baixo. Com o fio na cor verde, faço o nó corrediço e 5 correntes. Laço, pulo 2 correntes da base, na próxima trabalho um ponto alto, na seguinte faço um ponto médio, na última corrente faço 3 pontos baixos no mesmo ponto. Agora faço 3 correntes, pulo uma corrente, na seguinte faço ponto baixíssimo, depois um ponto baixo na próxima, e aqui no último ponto, após fazer o ponto baixo, nós vamos fazer um ponto médio no próximo ponto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Para a próxima volta, vamos seguir fazendo 6 pontos baixos aqui na parte de baixo, até chegar na outra extremidade. Serão 6 pontos baixos. Aqui dentro dessa primeira corrente, faço 2 pontos baixos. Depois, faço mais um ponto baixo aqui na base deste primeiro ponto. E um ponto baixo na parte superior do ponto. Faço o arremate. Agora, com a cor vermelha, faço 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto, dos 6 pontos baixos da carreira anterior. Depois, sigo fazendo 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto.
E no último ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, que correspondem a um aumento. Corto o fio e faço o acabamento. Agora, aqui na ponta, vamos introduzir a agulha e com a mesma cor que fizemos a barra, vamos trabalhar 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Com a cor amarela, trabalhei 6 correntes com fio duplo. Depois de fazer a montagem com cola, você também pode costurar. Eu vou costurar aqui na minha peça miçangas, tá? Você pode colocar também olhinho com trava, caso você queira, ou bordar na sua peça. Após fazer o olhinho, eu vou bordar a boquinha. Pode ser também com o fio vermelho. Espero que tenha gostado do tutorial do casal de gnomos e duendes.